Amém, Jesus. Glória a Deus. Ora bem, eu queria falar um pouquinho sobre o preparo de viver o novo de Deus. E eu tenho olhado aqui para aquilo que tem acontecido no nosso país, os incêndios, e vejo que isso é um desastre, né? Coisa muito difícil para todas as pessoas, né? Perderam as suas propriedades, os seus animais, até as suas casas. Assim. Mas eu olho da outra parte. E em algumas zonas de África, os indígenas, as pessoas das tribos, elas incendeiam as ervas secas para que, ao queimar, possam nascer uma nova vegetação para alimentar os animais, né? E para eles também serem alimentados. Eu vejo isso uma coisa boa. O queimar nem sempre é mau. Amém? Isso vem tocar no meu coração para trazer sobre este assunto. Muitas vezes Deus não precisa de queimar para fazer de novo. Muitas vezes Deus precisa de mover espécies de um sítio para o outro para fazer uma coisa nova. E lá em Isaías 30, 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que te dirá, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Lá em Salmos 32:8 também diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselho, tendo os meus olhos sobre ti. E eu fico a pensar que nesta nova altura da nossa vida, da nossa existência, Deus nos quer trazer mais uma vez à mente o que é seguir o novo de Deus. É aquilo que o irmão Sábio estava a dizer. Lá fora, tudo nos puxa para que a gente se esqueça do novo. E a coisa que mais nos prende a essa visão é o nosso passado. Eu, há um tempo atrás, eu fiz aqui uma demonstração da cruz. E quando Jesus estava na cruz, não conseguimos olhar para trás. A cruz impede-nos de olhar para trás. Ou seja, a cruz é a divisão entre o presente e o passado. Quando Jesus foi à cruz, ele rasgou o véu se rasgou. E é como se, na minha maneira de ver as coisas, é como se o passado já não me interessasse para nada, porque contar agora é o amor de Jesus. A entrega de Jesus. É o sangue vertido naquela cruz que nos limpou do nosso passado. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus nos traz esses direcionamentos, né, sobre esse tema. Há um filme que ele é um bocado bruto, que é de guerra, é uma coisa muito com sangue, coisa assim, mas a história dele é interessante. Não sei se já ouviram falar do filme 300, espartanos contra a Pérsia. E o próprio rei da Pérsia se intitulava o Deus Rei. No filme é um homem muito grande, cheio de ouro. E ele chega ali, combina lá com o rei. Olha, é assim, que é muito bonito, o território é muito bom, as suas mulheres são muito severas. Né? Fazendo assim, se vocês se ajoelharem e me adorar como rei, Deus, eu esqueço isso, eu dou a minha bandeira para vocês combaterão com a minha bandeira, tranquilo. E ela não pode poder dizer: eu até fazia isso, mas é que eu estou com dores nas pernas, não consigo me ajoelhar. Essa parte aí do ajoelhar não vai rolar. Para dizer o quê?
Já falar de 300 homens para um exército enorme. Eu queria dizer para vocês, eu creio que estamos aqui menos de 300, mas no mundo espiritual estão milhares e milhares de anjos à nossa frente. Amém. Glória. Prontos para batalhar por nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio. Isto para dizer que não interessa o número. Não interessa se somos muitos ou somos poucos. Nesta altura, nesta hora, Deus tem as peças certas para aquilo que Ele quer fazer no novo Deus. Amém? Amém. Eu costumo dizer que o pior endereço para se viver é no passado. Porque aí encontramos tudo menos o amor, menos a felicidade. Lá em Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. Estamos a falar de uma pessoa que, para mim, é o ponto-chave da mudança. Amém? Amém. Um homem que deixou o seu passado para trás e que disse: espera aí, eu tenho novo na minha mão. Eu tenho tudo para prosseguir em direção ao alvo, que eu sei que me vai levar à glória, à vitória. Não interessa se eu vou passar guerra, fome, se eu vou ser açoitado, porque uma coisa eu posso dizer para vocês: podem nos bater, podem nos tentar matar, mas há uma coisa que um verdadeiro cristão não pode deixar de fazer. Não se pode vergar. Não se pode ajoelhar perante homem nenhum, ou posição nenhuma. Apenas para Deus. Amém? O apóstolo Paulo, sobretudo. E mesmo quando sabia, eu estava a comentar isso à minha esposa, mesmo quando eu sabia que ia ser morto, eu conseguia dormir. O apóstolo Pedro, no barco, quando Jesus estava a dormir na tempestade, ele estava ali, tempestade, vento, o barco vai virar, mestre, tu vês para onde aqui para cima, tu estás aí. Eles estão ali inquietos. Porquê? O passado, quando nós estamos presos a ele, não nos deixa inquietos. A gente não consegue ir para frente, a gente não consegue ver o nosso alvo. A gente diz: espera aí, será que se eu fizer isto eu vou me frustrar? Será que eu for por ali, eu vou me cansar? Será que se eu fizer isto, eu vou dar mais do que aquilo que vou receber? Nos prende a coisas que estão no passado. Quando Pedro, mais à frente, ele está na prisão, sabendo que o seu fim também iria ser a morte, ele estava a dormir. Quando nós nos libertamos do nosso passado e vivemos o novo que Deus tem para nós conseguimos dormir. Nós conseguimos descansar. Porque nós descansamos sabendo que Deus dirige a nossa vida. Que Ele é o centro. Não interessa se estamos cansados fisicamente, se temos um emprego que nos deixa com poucas saídas, não interessa. Porque Ele coloca as peças todas no lugar. Amém? Amém. Efésios 5,16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verdade. Amém? Amém. Só experimenta o novo quem está disposto a abrir mão do velho. Quem está disposto, esta palavra é muito importante. Disposição. Há pessoas que não conseguem largar um vício porque sabem que assim que se estressam ou se enervam, eles vão para esse vício buscar a atenção. Há pessoas que estão mal no casamento e continuam a fazer bobagens porque não sabem que se tentarem fazer diferença vão se magoar, vão se frustrar.
disposição para fazer o novo. Disposição para se entregar ao novo. Amém? Precisamos de estar atentos e prontos para não perder as oportunidades que Deus nos dá a cada dia. Deus já tem ali a nossa vida. Chega o dia, aparece a situação e quando Ele diz assim agora, Ele vai agir assim. E nós fazemos totalmente o contrário, perdemos a oportunidade de agarrar aquilo, a lição que Ele tem para nós. Nós ficamos assim, nos estressamos e ficamos enervados e chegamos ao final assim, meu Deus, eu devia ter feito de outra maneira. Às vezes quando a gente passa a burrice, o Espírito Santo toca em nós assim, sim, não precisas fazer isso, tem calma, pensa antes de agir. Mas o ser humano anda muito assim, é muito explosivo. E às vezes a gente se faz com cada loucura. Se a gente tivesse parado um pouquinho, a gente tinha saído e tínhamos feito aquilo correto. Só experimenta o novo quem está disposto a abrir mão do velho. Vamos ver o seguinte: Jesus ele escolheu 12. Todos os 12 diferentes. Todos os 12 completamente diferentes uns dos outros. Jesus não sabia conhecer cada um. Mas ele pegou, ensinou. E todos eles, da sua maneira, tiveram a oportunidade de se livrar do velho e viver o novo. Oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade, é um Deus de livre-arbítrio. Então, Ele não pega em nós e nos bufeteia e nos coloca ali afinadinhos, formados, santificados. Pronto, agora está como eu quero. Não. Ele chega e nos mostra, nos capacita, nos traz a sua palavra que nos tem todas as instruções para a gente largar a mão do pé. E diz: agora, eu quero ir, tu vais fazer. E muitas vezes nós vemos as pessoas a chegar e dizem: não é assim que eu quero. Eu vou quando eu quero, ver o que eu quero, sentar onde eu quero e viver como quero. E depois, como se isso não bastasse, elas chegam: oi, anda, vamos embora. Vais viver como eu quero, que assim é melhor. E há pessoas que dizem: não vou. E quando as pessoas estão no novo, no caminho certo do novo, volta tudo para trás. 2 passos para a frente, 4 ou 5 para trás. Amém? O novo tempo exige uma nova postura. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E as pessoas muitas vezes não conseguem passar da primeira, só conseguem ficar na boa, não conseguem aproveitar a agradável e a perfeita. Porquê? Quando chega a boa, não está bom para eles. E voltam para trás. É agradável e perfeita que estavam nos próximos patamares. Não se conseguem chegar, porque as pessoas ficam no meio do processo. Amém? Não tem como esperar algo diferente deste ano se continuarmos a fazer ou a ser a mesma pessoa como no ano passado. Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui neste ano, neste mês, nesta cidade, nesta igreja, com a nossa família. Até quando essa oportunidade vai estar de pé para nós? Até quando? Eu no outro dia ouvi uma situação de um crente que fazia, evangelizava, pregava, miúdo, cheio de força, mas que o nosso Pai o chamou.
E eu pergunto, será que nós, quando fomos chamados, agora que eu estava para fazer isto, que eu queria fazer isto, e que eu iria fazer mais aquilo? Entendem o que eu quero dizer? Temos a oportunidade de fazer tudo isso agora. De sermos o que queremos ser agora, no hoje. Mas eu estou a falar do bem, não estou a falar das coisas lá de fora. Temos a nossa oportunidade hoje, antes de sermos chamados. Nós não sabemos qual é a nossa hora. Amém? Amém. Um novo tempo exige uma nova postura. E muitas pessoas elas pensam que se eu mantiver o mesmo circuito que eu tenho mantido, eu vou chegar lá. E nos esquecemos que a vida é uma aprendizagem. As pessoas, o ser humano nasce, ele tem que aprender a andar, tem que aprender a comer, tem que aprender a falar, se forma, constitui família, passa o que aprendeu à sua geração e é uma continuidade. A vida é uma aprendizagem. O ciclo da vida não é interrompido. Deus, Ele colocou todas as peças para ser assim. A gente não pode nascer já sabendo falar inglês, português, alemão, espanhol. Chegamos à idade de 7, 8 anos, já nos estamos a formar no 12º. Então tudo tem a sua etapa. A vida com Deus é igual. Não podemos saltar logo para comer carne ou alimento sólido. Nós temos que começar a ler. E temos que aproveitar essa fase. O que é que eu digo? A fase de aprendizagem de ler e de escrever é a fase mais importante de uma criança. Os primeiros passos para Deus é a fase mais importante. Que é que nós entramos com licença. Nós descobrimos o nosso verdadeiro amor. Então, valorize esses processos. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus não fez as coisas todas, pegou num monte das folhas, mandou ao ar, as que caíram de cima da cama são as que vão ser feitas primeiro, as que caíram no chão vão ser feitas depois. Não. Tudo Ele fez com propósito e decência. Então, na nossa vida, as coisas não podem acontecer na maneira que a gente quer, na maneira que Ele quer. E para isso nós temos que clamar a Ele. Pai, se for a Tua vontade, que sábado seja um dia cheio de peixe, que a Tua presença se faça sentir em todas as coisas que aconteçam no nosso dia. Pai, se for a Tua vontade, que o dia da manhã seja cheio de vidas para que a gente possa falar de Jesus, para que elas sejam cheias de Ti, Pai. Então, que seja o portador do nosso dia. Coloque Jesus no centro. Nunca dá errado quando Jesus está no centro. Mas quando o homem assume o centro, tudo termina mal. Tudo termina mal. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e por meio dele são todas as coisas. Por ele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus precisa ser o centro de tudo na nossa vida. Na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, emoções e decisões que nós temos. Jesus é tudo o que nós precisamos. E somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. O passado, Ele destrói tudo. Ele fecha portas do presente. Eu conheço pessoas que são incapazes de constituir família, porque no passado as experiências que eles tiveram
não deixam abrir essas portas. O medo de ser um pai mau, uma mãe má, de não ter condições, impedem que essas portas sejam abertas. Mas quando nós colocamos tudo isso nas mãos do nosso Deus, não nos clareia a mente, nos dá esperança, nos diz: filho, creia somente. Eu estou em tudo. E se Ele está à nossa frente em tudo, quem pode vir contra nós? Amém? Amém. Era esta a mensagem que eu tinha para vocês. Glória a Deus. O Obrigado. passado não venha bloquear o presente que nós temos hoje. Amém, eu creio. Amém? Obrigado pela A Deus tua toda a palavra. honra, toda a glória e todo o poder. Glória, glória a Deus. Louvado seja